Salve, salve, rapaziada, sexta temporada, como é que vocês? Seguinte, nós vamos aqui. O melhor arco de Turma da Mônica Jovem, sim, é isso mesmo. Bom, pessoal, eu acho interessante o vídeo, então bora lá ver. 3, 2, 1, play! No vídeo aqui sobre o Project Z, eu citei a função Meeting, ou Conhecer, onde o aplicativo te colocaria para conversar com uma pessoa que tem os mesmos gostos, mas era algo bem básico. A função Meet foi atualizada graças a mim, que fui conversar com o criador do Project Z e falei: meu parceiro, qual foi, menor? Tem que atualizar essa porra, tá? Não tá maneiro. Ele falou: pô, vou atualizar então, mano. E agora ficou tudo muito mais completo. Todo o esquema ficou bem mais simples, mas também, como eu já disse, mais completo. Pega a visão. Você pode escolher conversar por texto. Então a janela vai se abrir para você trocar papo com a pessoa e depois de 180 segundos, também conhecidos como 3 minutos, você vai poder decidir se quer aceitar conversar mais com a pessoa ou não. Se você for alguém mais desinibido ou simplesmente alguém que não gosta de digitar, você também pode entrar em call com a pessoa e a regra é a mesma. Depois de 180 segundos, você pode aceitar ou não continuar a conversa com ela. E se você escolher conversar por voz e não souber exatamente como começar, o aplicativo tem algumas ideias para quebrar o gelo, entre aspas. Vale a pena dar uma conferida. É tudo muito melhor. E o algoritmo sempre vai tentar te jogar para alguém que tem os mesmos gostos que você, além de que você mesmo pode definir alguns parâmetros para busca, como o gênero da pessoa, ou a idade, ou o local em que ela vive, etc. Tudo isso para filtrar e exibir o melhor resultado para você. E você pode alterar essas configurações a qualquer momento. A função é super simples e para testar ela basta baixar o Project Z pelo link aí da descrição ou do comentário fixado e inserir o meu código AIZENZ que está aparecendo aí para vocês na tela. Beleza. E é basicamente isso. Vamos pro vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem pular isso tudo, tá bom, rapaziada? Seria algum tipo de opinião impopular eu afirmar o óbvio de que Turma da Mônica Jovem é muito melhor que muito mangá meia boca por aí? Inclusive você... Não tô nem zoando, tá ligado? Muito quadrinho meia boca por aí, eu acho que Turma da Mônica Jovem supera. E olha que eu nem li muitas HQs, tá ligado? Vocês lembram quando a DC tentou reivindicar o prêmio de HQ mais vendida do ano com os flopados Novos 52, que venderam só 200 mil cópias? Pois é, Vadias, Mônica beijando Cebolinha vendeu 500 mil. Mas enfim, o vídeo de hoje é bem inusitado e diferente, falando sobre um arco de terror de Turma da Mônica Jovem. Cara, eu sei muito sobre esse arco por coisas da internet que eu vi, então meio que... eu só vi por ver mesmo, tá ligado? Na época que tava lançando. Aclamado, pelo menos entre os fãs, Arco Umbra, a primeira parte da grandiosa saga do fim do mundo, roteirizada pelo Emerson Abreu. Talvez você não conheça por nome, mas Emerson é um nome muito importante para a história da Turma da Mônica como um todo. Ele é o criador de personagens como a Bruxa Viviane, que é a vilã central da história dividida em 3 partes do aniversário da Marina, que eu detesto, e também é o responsável por criar a família do Chaveco, sim, a Shadow família do Chaveco. Inclusive o Emerson é muito importante por ser responsável por dar mais espaço para os personagens como Chaveco e Denise. É mais ou menos no final dos anos 90 e início dos anos 2000 que a Denise começa a ter seu visual definido nas histórias e um pouco depois que ela começa a ser de fato uma barraqueira padrão que tornou sua personagem. Mano, o pior que tipo assim, nossa senhora, quanta mudança de caramba! Tipo assim, foi mais definidozinho aqui no final de 90, tá ligado? Mas, mano, já aqui, nossa senhora, olha o tanto de visual. Minha nossa senhora. Memorável. A metalinguagem que ele colocava nas histórias era muito criativa também. Tem uma história que é quase toda sobre a Denise não entendendo qual o seu papel como personagem, já que toda vez que ela aparecia era de um jeito diferente. O Emerson é provavelmente o maior responsável por transformar a Denise na maior anti-heroína da história de Turma da Mônica. E também uma das melhores personagens. E coincidentemente ou não, Chaveco e Denise até namoram aqui nessa HQ, mas eu explico isso depois. A super saga do fim do mundo começa na verdade com uma história de 2012 chamada Sombras do Passado. E ela é importante não só por iniciar tudo, como por introduzir a personagem Sombras do Passado, que vai ser bem importante aqui. Umbra é um arco dividido em 3 HQs lançadas em 2014 com relançamento em edição de luxo, mais ou menos de luxo, não tanto assim, em 2020. A história começa com a turma indo para Sococó da Ema fazer um trabalho de escola que seria um documentário para investigar a lenda da jumenta voadora. E essa é mais uma característica do Emerson que eu gosto. Ele resgata conceitos criados por ele há muito tempo atrás para incorporar nas HQs do presente. Então, por exemplo, ele traz de volta personagens como a Madame Creodozete, que aparecia pouco em revistas da turma infantil, para aparecer bastante aqui na Super Saga do Fim do Mundo, inaugurando sua volta na revista 51.
a tal da revista das sombras do passado. A jumenta voadora é outro desses conceitos. Em 2004 ficou estabelecido que a jumenta era um espírito que assombra quem não cuida das Tupperwares. É exatamente isso que você ouviu. Mas aqui ele... What the fuck, mano? O jumento voador pegar a Tupperwares. Mano, tem nada a ver com o arco do fim do mundo, velho. Tenta dar bem mais profundidade à lenda urbana, adicionando toques realistas e mais macabros para a história. Mas calma. A turma bate o carro e pega carona com a Creodosete e a Berenice, e chegando em Sococó, eles encontram a Denise, que agora está agenciando duplas sertanejas, porque... ela é a Denise, ela pode. E a Sofia, que ajuda a Denise nessa tarefa. Esse capítulo tem toda uma vibe de morte, uma espécie de sensação que a Magali demonstra ter de que algum deles vai morrer, e isso fica muito bem referenciado, para você lembrar dessa informação o tempo todo, porque é uma parte muito importante da história. Até que a turma é atacada pelos filhos de Umbra e Berenice decide contar a verdade sobre a lenda. Uma garota gentil e inocente estava pronta para uma festa fantasia na cidade, então algumas crianças, mais especificamente 7, colocaram a cabeça de uma jumenta nela. A garota saiu correndo chorando e acabou caindo e morrendo. A jumenta é simbólico porque a mãe dela, que entregava comida em Tupperwares, tinha um cavalinho no quintal que era conhecido como jumenta voadora. E após o incidente, as 7 crianças desapareceram. Eu gosto como é bem estabelecido que... Nossa senhora, ela... As crianças, minha nossa senhora. Eu não sabia dessa parte, eu só sabia que a turma inteira ia pro Beleléu, mas, cara, eu não sabia dessa parte dessa lenda urbana. Por mais que a história original seja de simplesmente um espírito bobo, todo mundo logo percebe que talvez a história não tenha sido exatamente dessa maneira. Vista a reação dos moradores, alguns falando que era tudo uma fraude, outros falando que é historinha boba feita para encobrir a verdade, e assim por diante. Quando tenta investigar sozinho, Cebola acaba morrendo, entre aspas, mas o que acontece de verdade é que ele simplesmente para na Umbra, uma espécie de purgatório, onde ele começa a ser novamente perseguido pelos filhos de Umbra, que contam a verdade para ele. Acontece que existe um outro comentário nessa história de que a lenda urbana foi meio que reformulada para ser mais agradável às crianças, e também porque a cidade de Sococó ganhava dinheiro mantendo essa lenda viva. Turma da Mônica fazendo um comentário sobre gente que lucra com a morte alheia. Interessante. Acontece que na verdade a história era a seguinte: existia realmente uma mulher que entregava comida nas Tupperwares para as crianças, mas a filha dela não era doce e gentil, ela tinha muita inveja e ciúme. Um dia, na festa fantasia da cidade, ela fez uma máscara com chifres de galho e saiu por aí assustando todas as outras crianças, mas a máscara bloqueava parte de sua visão. Ela acabou caindo e morrendo. Nossa. Sua mãe ficou completamente inconformada com isso e culpou as crianças pela morte de sua filha. Ela trocou sua alma com a serpente, que é uma espécie de entidade, e colocou todas as crianças dentro da Umbra, que é tipo o purgatório, em troca de ter sua filha de volta. A menina voltou, mas como as crianças eram inocentes de tudo, a casa pegou fogo e a máscara foi pega. A máscara era simbólica, pois servia de rosto para sua filha. As 7 crianças então entregam a máscara para a Dona Morte. Sim, aquela Dona Morte. E não podem deixar que a garota pegue ela de volta. Aí vem a reviravolta. A mulher que vendeu sua alma e é mãe da garota é a própria Berenice. Eu acho maneiro a forma como a reviravolta é preparada, com o Kim questionando que a Berenice e a Creodosete estavam na direção errada para chegar em Sococó, e depois com a Berenice contando que essa era a cidade natal dela. Ou até o elemento mais óbvio, ela contando a história exaltando as características boas da garota, que na verdade era sua filha. Na verdade, é exatamente por ela que descobrimos a primeira versão sombria, o que depois fica bem suspeito quando você lê por uma segunda vez. Eu não esperava que a Berenice... Caramba, velho, que coisa maluca. Fosse a mãe o tempo todo. Talvez eu tenha subestimado muito Turma. Não, dá pra saber, tá ligado? Do jeito que ela já fala aqui sobre a filha, a jumenta voadora, já dá pra ver meio que é a filha dela, tá ligado? Já dá pra ver isso. A Mônica é jovem, tipo, muito mesmo. Agora, o que acontece no fim? Bom, a Berenice recupera a máscara e meio que se funde com a própria filha, criando literalmente a jumenta voadora, que se parece muito com o monstro Lich de The Witcher. Mas, através de um plano que contava com a colaboração de todo mundo, incluindo os filhos de Umbra, Cebola e sua turma conseguem derrotar a criatura.
E a cena final é interessante também, com o Cascão se questionando se tudo isso não tinha sido um plano arquitetado pelas crianças, para que elas ficassem libertas da Umbra, coisa que acontece no final. Nossa! E bem no finalzinho você vê que mesmo fora da Umbra elas mantêm seus poderes e agora controlam a cidade, o que é bem horripilante para os padrões. Caramba! O arco Umbra é um dos mais impressionantes de Turma da Mônica e revitaliza muito uma série que vivia com histórias bem medianas. Não é a primeira vez que o sobrenatural é de alguma forma abordado nessas revistas, mas aqui é bem mais pesado que o padrão, já que envolve até questões relacionadas à morte infantil e à morte de um personagem mega importante que é o Cebolinha. Os personagens secundários são muito bem tratados aqui, tem até a participação dos... Cara, é engraçado, né? O Cebolinha meio que assume uma marca de Caim, tá ligado? Meio que Supernatural Zando, tá ligado? Ele recebeu a marca que pra ajudar a derrotar a jumenta voadora. Neto Cristiano, que são agenciados pela Denise, e além de serem um alívio cômico mais óbvio, eles também ajudam no plano. Mas o destaque talvez fique para a relação entre Chaveco e Denise. No primeiro encontro deles, o Chavecão beija a Denise e é sempre meio estranho, porque ele fica falando sobre como eles devem salvar o Cebola, e o fato dele ter um carregamento de sal grosso no carro dele faz você pensar, beleza, será que ele sabe de alguma coisa? Bom, ele sabe, porque a gente descobre no final que o Chavecão veio do futuro, onde as coisas deram errado e ele e a Denise namoram. Sim, tem até viagem no tempo aqui. Tem também o plano da Magali de usar as câmeras para ver os fantasmas. E a câmera é um objeto bem estabelecido. Ela aparece na capa da revista. E a primeira revista, o volume 74, começa justamente com o Cebolinha gravando a Mônica em uma espécie de found footage ou coisa do tipo. E ela também diz que isso é ciência. Olha, eu não sei o quão precisa cientificamente a Magali tá sendo nessa cena quando ela fala que câmeras podem detectar fantasmas e qualquer tipo de atividade paranormal. Mano, ela é uma bruxa nas HQs da Turma da Mônica jovem, tá ligado? Então acho que ela tem um pouco de embasamento, né? Mas foda-se, ela é a Magali. A partir de Sombras do Passado e Umbra, que por sinal tem a capa mais fodástica de todos os gibis da Turma da Mônica jovem, na exatamente. Emerson começou a desenvolver o enredo da Super Saga do Fim do Mundo, mas, infelizmente, desde 2016 não tivemos mais capítulos sobre. Ele afirmou estar meio cansado, já que sua vida tinha basicamente virado essa saga, então ele passou a fazer mais histórias para a Turma da Mônica, as que eles são crianças. Mas em 2020 ele anunciou que havia voltado a escrever, mas aparentemente nada novo foi publicado. Caramba. Se esse vídeo aqui for bem recebido por vocês, eu posso fazer um outro vídeo falando completamente sobre a Super Saga do Fim do Mundo, contando todas as histórias e algumas teorias. Vai ser maneiro de assistir. É isso. Tchau. Bom, eu achei muito engraçado essa parte da saga do Fim do Mundo, tá ligado? Eu sei o que acontece, que tem outra saga muito mais foda. Se vocês quiserem, eu posso até reagir a ela. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like e tchau.